95 anos, militares revoltosos marchavam pela cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Eram as tropas lideradas por Getúlio Vargas, que derrubaram a República Velha e abriram caminho para a Revolução de 1930. Com o movimento vieram conquistas: o voto livre e secreto, o voto feminino e os direitos trabalhistas consolidados na CLT. Foi também o início de um projeto de desenvolvimento nacional, apoiado na industrialização e na ideia de soberania. Por outro lado, episódios de repressão e autoritarismo também marcaram os 15 anos em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, e as velhas elites da Primeira República continuaram no poder, ditando o ritmo da política brasileira. Quase um século depois, a Revolução de 30 ainda divide historiadores. No BDF Entrevista de hoje, vamos refletir. Afinal, esse marco histórico representou um avanço popular ou foi um mero pacto entre as oligarquias? Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. E hoje a gente recebe a pessoa mais indicada para responder esse questionamento. Afinal de contas, a Revolução de 30 foi um avanço popular ou um pacto entre oligarquias? Está aqui o historiador Francisco Quartim de Moraes, historiador, doutor em História pela USP, pesquisador do tema da Revolução de 30, do governo Vargas e da Revolta Paulista de 32. Francisco, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom a gente divulgar as nossas ideias, a gente fica ali sempre fechado, né, pesquisador acadêmico, sempre isolado do resto do mundo, então esse momento é importante para a gente trocar ideias. Maravilha. Francisco, me parece que para a gente entender um pouco melhor até onde foi a Revolução de 30 no sentido de revolução, ruptura e continuidade, é importante a gente demarcar aonde que o movimento de 30 de fato rompe com o antigo sistema, né, da República Velha, a Primeira República, e onde que ele continua a manter essas estruturas de poder. Explica pra gente onde é que se deram esses pontos de contato e esses pontos de rompimento com aquele sistema que vinha governando o Brasil. Eu acho que, assim, pensando nas rupturas, elas são grandes em vários aspectos. Assim, a gente pode pensar nos aspectos políticos, nos aspectos econômicos, até no funcionamento do Estado mesmo. Assim. O Brasil, até 1930, era um conjunto de estados com pouca relação entre si, né? Todos voltados à sua produção e toda a sua ligação era toda voltada para o exterior. O seu Caio Prado Júnior é um historiador que sintetizou muito bem essas ideias, assim. Mas o Brasil ele tinha muito pouca ligação interna, seja na questão da produção econômica, seja na troca cultural, mesmo assim, questão sei lá, dos cabos de telégrafo, né? A gente não tinha comunicação interna entre, sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo, né? A comunicação se fazia por cabos de telégrafo que iam para Londres e depois voltavam. Então era realmente um país bastante federalizado, ainda que existissem intelectuais que defendessem uma federalização ainda maior. E depois de 30 a gente tem uma centralização política, tem essa ideia da união mesmo, né? de um Brasil mesmo, de um Estado que organiza todos os Estados, assim. Mas na política econômica também tem uma ruptura grande, né? Essas medidas econômicas tomadas aí pensando no Washington Luiz, que foi o último presidente da Primeira República, a gente tem políticas econômicas que rompem completamente com o que vinha sendo feito. Assim, Naquela época o produto era o café, né? Tanto aquela República do Café com Leite, o que dominava no Brasil mesmo era o café. O Brasil chegou a ser o maior exportador, produtor de café do planeta, né? A gente podia chamar de República do Café com café até, porque mesmo em Minas Gerais o principal produto era o café. Era o café. E é isso, a gente chegou a produzir 3/4 da produção mundial de café, o que deu pra gente até um certo privilégio na hora de enfrentar a crise de 29, de enfrentar as crises cíclicas do capitalismo e de dar uma resposta anticíclica para essas questões. Tanto que o crash da Bolsa de Nova York de 29, foi uma crise mundial sem precedentes na história, afetou pouco o Brasil, assim, relativamente afetou pouco, porque logo em outubro de 30 vem a Revolução e aí as políticas anticíclicas da Revolução conseguiram segurar essa crise no Brasil. Pelo contrário, foi um momento de desenvolvimento produtivo para o Brasil, etc. Certo. Agora, Francisco, do ponto de vista mais acontecimental, e aí é até interessante a gente explicar para o espectador por que a gente está fazendo esse programa, essa entrevista nessa semana, né? Que é a semana que a vitória da Revolução de 30 completa 95 anos no dia 24 de outubro. Só que ela começa, o movimento mesmo em si, começa no dia 3. Então, basicamente, em 20 dias aí os revoltosos tomaram o controle do país. Explica pra gente aí, do ponto de vista mais acontecimental mesmo, do passo a passo, como é que se deu a formação desse movimento, a conspiração
e como é que eles chegam a amarrar os cavalos ali no obelisco, né, do Rio de Janeiro, aquele ato simbólico ali de vitória do movimento. Assim, primeiro que o movimento começa de maneira eleitoral, primeiro, é uma campanha eleitoral, né, uma aliança que se forma com grupos da oligarquia descontentes com os rumos da Primeira República, somados a outros grupos também descontentes com os rumos da Primeira República. Mas aí, por exemplo, estou pensando no movimento tenentista, por exemplo, que já está ali apoiando a Aliança Liberal, que é esse grupo que vai para a campanha eleitoral com o candidato Getúlio Vargas e que é derrotado na última eleição da Primeira República pelo Júlio Prestes. E aí, a partir do momento, assim, a gente já tinha ao longo da Primeira República vários movimentos de descontentamento, assim, alguns, digamos, do âmbito político institucional, como a Reação Republicana, que foi capitaneada pelo Nilo Peçanha, mas a gente tinha aqueles revolucionários de não institucionalizados, como o movimento tenentista. Né? Primeiro em 22, no Rio de Janeiro, conhecido como os 18 Fortes de Copacabana, depois em 24, em São Paulo, aí começa a coluna Miguel Costa Prestes. Então esses grupos eles se unem em torno, primeiro, da candidatura do Getúlio Vargas, e aí derrotada a candidatura, em torno de um movimento revolucionário que até o Getúlio no primeiro momento titubeia em entrar, mas quando vê que ele já está organizado e que, digamos, boas chances de ser desencadeado com ou sem ele, aí ele adere de maneira final ao movimento. E aí esse movimento revolucionário ele agrega forças diferentes, que o objetivo em comum que essas forças políticas diferentes têm é derrubar a Primeira República, mas também logo depois que eles conseguem derrubar essa Primeira República, ali já começam as tensões entre aqueles grupos diferentes que ali estavam na Aliança Liberal. E o movimento, de fato, como você disse, ele é rapidamente vitorioso, até para surpresa um pouco de Getúlio Vargas, e a gente sabe disso por causa dos diários dele, ele começa a registrar o diário dele justamente no 3 de outubro de 1930, preocupado com os rumos que o movimento ia tomar. E agora as vitórias vão se somando, assim, a resistência é pouca, e até no final ali tem um lance que próprios alguns generais do Exército, alguns que tinham sido importantes na Primeira República, como por exemplo o Tasso Fragoso, eles formam uma junta militar e tomam o poder do Washington Luiz, eles depõem o Washington Luiz. Né? E aí depois o Getúlio chega no Rio de Janeiro e aí toma. E esse processo também de saída do Getúlio do Rio Grande do Sul, o Getúlio naquele momento era presidente do estado do Rio Grande do Sul, que seria hoje o governador do Rio Grande do Sul. Ele vai de trem, eles vão de trem indo assim, acompanhando, digamos, o front de batalha um pouco atrás, e eles vão. Então ele passa por São Paulo, e depois ele chega no Rio de Janeiro, que era então a capital federal do país. Em São Paulo ele tem uma recepção, inclusive, calorosa, né? O que vem a ser até curioso e irônico na história aí, porque a gente sabe a relação de São Paulo com Getúlio não é muito amistosa, né? Ao longo dos próximos anos, mas ali ele tem uma recepção muito calorosa, né? Por onde passava eles eram recebidos, assim. A gente tem a documentação, tem fotos, tem os depoimentos no jornal, os depoimentos dos participantes. E toda essa documentação mostra que foi massivamente apoiado. Né? Esse já é um dos elementos que, para mim, mostram que 30 foi uma revolução, porque foi apoiado por massas. Sim. Embora não tenha sido um movimento de massas, claro, tenha sido um movimento de cúpula, de organização ali dos quadros principais políticos ali, mas ele foi massivamente apoiado. Ou seja, um setor oligárquico que estava descontente com a condução ali da Primeira República, que era uma república de oligarquias, né? Em parte, setores oligárquicos, né? Certo. O Partido Republicano Rio-Grandense do Getúlio, o Getúlio vinha de uma família com oligarca, e, inclusive com poder político, né? Relacionado ao Partido Republicano Rio-Grandense. Você tinha o Partido Democrático em São Paulo, que eram parte da oligarquia de São Paulo, você tinha o Partido Republicano Mineiro, que era parte da oligarquia mineira, sim, mas você tinha também descontentes que não eram da oligarquia, que esses oriundos, por exemplo, dos setores mais baixos do Exército, no movimento tenentista. Os tenentes. O Partido Democrático de São Paulo, se não me engano, era uma dissidência do PRP, né? O Partido Republicano Paulista, que é o grande partido da República, da Primeira República, né? O Partido Republicano Paulista foi o partido dominante na Primeira República, quase que hegemônico, disputava com o Partido Republicano Mineiro, mas na maioria das vezes impunha suas vontades políticas, e essa é inclusive uma das tensões em 30, né, porque o Washington Luiz, apesar de ser carioca, veio representando o Partido Republicano Paulista, e aí depois elegeu-se o Júlio Prestes, que também representava o Partido Republicano Paulista. E esse é um dos motivos do Partido Republicano Mineiro apoiar os revoltosos, primeiro da Aliança Liberal. Né? Claro. O Partido Democrático Paulista ele sai de uma briga em torno do café, em torno do Instituto do Café em São Paulo. Ele sai do Partido Republicano Paulista e ele é composto, digamos, por algumas figuras um pouco mais progressistas e outras bem típicas ali liberais da oligarquia paulista, assim. Então, assim, para ficar em exemplos, falar rapidamente, você tinha o Paulo Nogueira Filho, por exemplo, que foi um intelectual importante no Partido Democrático, e que era um cara um pouco mais progressista, assim, até as memórias dele são memórias de um burguês progressista. Veja só. Acho curioso, assim, ele tinha uma autoimagem irônica, assim.
E aí você tinha, por exemplo, o Vicente Hall, que era professor da Faculdade de Direito de São Paulo, e que esse era assim, conservador, anticomunista, daqueles bem Depois foi ser ministro tradicionais. do Getúlio, né? Depois vai ser Conduz ministro. a repressão ao Levante de 35, né? É um dos mais importantes no movimento de 32, Certo. depois vai ser ministro da Justiça, vai ser um dos mais importantes na repressão ao comunismo. É ele que assina a extradição da Olga, por exemplo. A gente vai chegar nesse tema logo, eu quero seguir meio cronológico aqui, porque você falou dos tenentes, eu acho que é um tema assim, a gente falava antes da entrevista começar, até que é um tema ainda que precisa ser muito estudado no Brasil, esse fenômeno do tenentismo, e que vai dar origem depois, uma das suas vertentes, que foi a coluna Invicta, né? Coluna Prestes, conduzida pelo Luiz Carlos Prestes, por todo o Brasil, nunca derrotada, né? Ela desmontada, exilada na Bolívia, e no exílio Prestes vai se aproximar do marxismo e vira comunista no exílio, né? Passa por Bolívia, Uruguai, Argentina, e é ali que ele vai ler a literatura marxista e vai se converter ao comunismo. Nessa fase, nesse período de transição, de conversão do Prestes, ele tem alguns encontros com Getúlio pré-revolução. Uhum. O Getúlio convida para participar da revolução e o Prestes não participa. Uhum. Explica pra gente como que se deram esses contatos, como é que se deu essa aproximação, esse convite do Getúlio e por que o Prestes não aceita? Se aceitasse, a revolução teria tido contornos diferentes, a gente poderia aí ter um chefe militar comunista da Revolução de 30. Uhum. Não tem si na história, né? É muito difícil, mas como é que você analisa essa questão desse contato Vargas-Prestes ali no pré-revolução? Quem dava esse contato, assim, é curioso, assim, porque anteriormente até o Prestes e o Getúlio, num certo sentido, saíram, aí já estou indo nas biografias deles, assim, mas saíram de um movimento semelhante, que era um positivismo de esquerda no Brasil. Embora não do mesmo grupo positivista, porque o Getúlio era do Partido Republicano Rio-Grandense, e o Prestes, ele era ligado aos oficiais positivistas da Escola Militar da Praia Vermelha. Então o pai dele tinha sido aluno do Benjamin Constant. Então eles tinham ali, especialmente ali nos anos 20, ali uma origem ideológica até que similar, assim. E depois tem até algumas relações familiares no Rio Grande do Sul, mas enfim, isso é coisa pequena, assim, né? Mas sei lá, teve um cunhado, já que eu falei isso, teve um cunhado do Luiz Carlos Prestes, que junto com, acho que o tio do Vargas, o irmão mais velho do Vargas, eles fundaram um grupo abolicionista no Rio Grande do Sul, então tem até uma certa relação, assim. Isso fins do 19. Fins do 19. Certo. Um pouco antes da abolição, deve ter sido por volta de 1885, por ali, assim. E aí o Prestes, ao longo dessa coluna, ele está nessa posição, ainda não é comunista, ainda está, ao meu ver, ligado a uma ideologia do pai, a um certo positivismo de esquerda. Depois ele já convertido nesse processo, inclusive com a aproximação dos comunistas brasileiros e da Internacional no seu bureau sul-americano, que se aproximam do Prestes e ajudam ele a converter ao marxismo. E aí, através dos tenentes, evidentemente, que eram amigos do Prestes, que tinham feito, enfim, um movimento tenentista com ele, com Prestes com ele, e que tinha uma ligação muito próxima com ele. Então, por exemplo, o João Alberto, que foi uma figura importante nesse início do governo Vargas, que era um tenentista revoltoso, foi comandante também da coluna Prestes, ele se aproximou várias vezes do Getúlio. Assim. Então tem um dos primeiros encontros, é muito curioso até, porque eles trazem o Prestes clandestinamente à noite para o Rio Grande do Sul, e eles fazem um encontro no Palácio Piratini, que era a residência oficial do governador do Rio Grande do Sul. Que é operação cinematográfica, né? Eu consigo imaginar assim, essa cena. Clandestina. O governador do Rio Grande do Sul, de maneira clandestina, trazendo Prestes ali. Que até então era um nome super conhecido no Brasil, super perseguido, né? Super. Até por isso que o Vargas queria ele como comandante militar, porque ele já era o Cavaleiro da Esperança. Ele já era assim, uma figura com alta influência política, e não só nos meios militares, como populares brasileiros, assim mesmo. Né? Já se produzia muita literatura falando sobre ele, assim, né? Uma figura assim, importantíssima já na época, conhecidíssima. E esse primeiro convite fica meio assim, o Prestes titubeia, os tenentistas pressionam ele a aceitar, né, esse cargo de comandante militar. O Getúlio estava obcecado em que o Prestes fosse o comandante militar da Revolução de 30. Inclusive, ele adia várias vezes a nomeação desse cargo, sofrendo pressão de outros militares, por exemplo, do Góes Monteiro, que queria que fosse ele indicado, obviamente. Que termina sendo, né? E termina sendo, claro. E aí, nesse momento, o Prestes até assim, titubeia, diz apoiar a Revolução de 30, assim, e aí ele inclusive pega um dinheiro ali e tal, e aí depois tem outros encontros, o último deles também é importante, porque aí vai o João Alberto e o Siqueira Campos, que eram duas figuras importantes do movimento tenentista, eles vão ao Uruguai encontrar o Prestes, e aí fazer o último convite para o Prestes. Aí o Prestes nega, novamente, aí sim já nega de maneira veemente, não você, porque para ele aquilo era um movimento, na verdade não só para ele, como para a Terceira Internacional, para os comunistas brasileiros,
É curioso, porque tem aí também, dentro do próprio Partido Comunista, tem uma tensão. Né? Então, assim, os militantes comunistas dos anos 20, os principais intelectuais do movimento comunista dos anos 20, Otávio Brandão, Astrogildo Pereira, Leôncio Basbaum, por exemplo, eles tinham uma posição mais equilibrada em relação ao movimento de 30. Então, eles enxergavam o potencial de massas, eles enxergavam o potencial revolucionário naquele movimento de 30. E até por isso eles foram escanteados dentro do partido. Mas já em 30, o partido já está, digamos, dominado por uma posição mais obreirista, mais radicalizada, até num processo que vem da Terceira Internacional também, que não é só do Partido Comunista Brasileiro. Um debate que vinha acontecendo em Moscou, né? Vinha acontecendo, claro, que é a história da guerra de classe, que depois eles vão tocar para frente... Fascismo, a teoria do social-fascismo. Social-fascismo, Frente Ampla, depois eles vão trocar em 36 para Frente Ampla antifascista. Né? Mas exatamente essa ideia de que toda social-democracia era fascista, né? Ou tendia ao fascismo. E essa hipótese, essa linha foi radicalizada, ao meu ver, foi radicalizada no Brasil, e isso é um dos motivos evidentes. Para eles era uma disputa entre oligárquicas, simplesmente, até tinha uma explicação ali bastante simplista hoje em dia para a historiografia, de que, por exemplo, seria uma disputa entre o imperialismo norte-americano e o imperialismo inglês. Né? Claro. Então seria assim, um representando Washington Luiz e outro representando Getúlio Vargas. Então os comunistas se mantêm distantes, neutros em relação à Revolução de 30. O Prestes não entra, apesar desses seguidos convites. E aí esse último convite até é interessante, porque na volta o avião que estava o João Alberto e o Siqueira Campos cai no mar e o Siqueira Campos morre nesse episódio. É nesse fato que resulta na morte do Siqueira Campos. Que morre em um acidente aéreo. Ele morre é curioso, porque ele não morre nem no acidente aéreo, ele morre provavelmente de choque térmico nas águas, porque o João Alberto conta que porque o João Alberto saiu nadando. E ele o João Alberto foi sobrevivente do desastre aéreo. E o Siqueira Campos e ele saíram nadando, o piloto morreu na hora, os dois saíram nadando, mas o Siqueira Campos em determinado momento ali na volta da reunião com o Prestes. Agora, Francisco, o seu livro sobre 32, e aí já entrando na primeira, talvez o primeiro grande desafio do governo Vargas, né? O Vargas ali como presidente, chefe do governo provisório, né? Após a Revolução de 30, você tem o livro 1932, A História Invertida, que eu falo aqui uma das coisas mais, uma das obras mais, do ponto de vista mais interessantes que eu já li sobre o tema, porque traz uma visão aí diferente, contra-hegemônica da historiografia vigente sobre o tema. A gente aprende que a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 32, e aí que eu fazendo uma confissão sobre Jundiaí, interior de São Paulo, a vida inteira fui aos museus da cidade para ver os episódios das batalhas ali em Jundiaí, né, dos revolucionários jundiaenses que lutando contra a tirania varguista do governo Vargas. Mas o livro traz uma visão diferente, né? O movimento de 32, na verdade, foi uma contra-revolução ao governo do Getúlio, ao governo revolucionário, um movimento reacionário, né, de até retorno à Constituição de 1891, certo? Explica pra gente essa sua visão, essa sua tese que você defende nesse livro, e por que São Paulo encabeçou a reação se outrora apoiou o movimento de 30 e 2 anos depois vai estar lutando contra o Getúlio para derrubar o governo revolucionário? Assim, eu acho que eu não sou o primeiro intelectual a dizer que 32 é uma contra-revolução. Assim, isso já estava sólido em parte da historiografia. E aí, por exemplo, eu lembro de Celso Furtado, no clássico dele, Formação Econômica do Brasil. Ele classifica 32 como uma contra-revolução. Assim, ele usa esse termo. Eu nem uso tanto o termo contra-revolução, mas eu acho que foi uma contra-revolução. E eu acho isso baseado, inclusive, nos documentos do próprio movimento. Né? Então, se você pega, por exemplo, os documentos que os oficiais... e eu já arrumei muita briga por aí por causa disso, assim. Mas são os próprios revoltosos de 32 que dizem isso, né? Sim. Então, assim, os documentos oficiais do movimento de 32 sempre falam: queremos de volta a Constituição que a ditadura rasgou, queremos de volta a Constituição de 1891, né? Então, ali, a ideia do regresso à Primeira República e à Constituição da Primeira República é explícita nos próprios textos deles, nos documentos oficiais deles, né? Então isso não inventei isso, né? Não trata-se meramente de comprar a versão do vencedor, né? Que apontava ao vencido dizendo, olha a reação, né? Assim como as primeiras revoltas da República eram todas achadas de monarquista, porque, claro, a gente aprende a história de quem venceu, né? Então, mas é doido, porque ao mesmo tempo em que o Brasil, assim, a Aliança Liberal, o governo provisório venceu militarmente os paulistas em 32, do ponto de vista ideológico, os paulistas venceram, né? E é doido, porque essa campanha começa já no dia seguinte do fim da derrota militar, que também, por acaso, é em 2 ou 3 de outubro, dependendo da sua versão, 2 ou 3 de outubro de 1932. E aí você tem, por exemplo, em 3 de outubro de 32, você tem um editorial do Estadão que é nessa ordem: perdemos, mas vencemos. E por que perdemos, mas vencemos? Perdemos a guerra, mas vencemos porque vai sair uma nova Constituição para o Brasil.
Mas isso já é, e por isso que o nome do meu livro é História Invertida, isso já é uma inversão da ordem dos fatores ali que está bem clara, ou deveria estar bem clara para a historiografia, porque é baseado em documentos oficiais, tudo aquilo que foi promulgado oficialmente, não é uma promessa do Getúlio ali, né? Então a gente tem aí, e aí eu acho que essa é algo que meu livro pega bem, é essa ideia de que em 24 de fevereiro de 1932 nós temos a promulgação de um código, ou a outorgação, para ser mais exato, de um código eleitoral extremamente avançado para a época. Certo. Porque tinha voto feminino com os mesmos pré-requisitos do voto masculino, porque tinha voto secreto, justiça eleitoral, participação de operários na Constituinte, enfim, era um código eleitoral bastante avançado para a sua época. E em 14 de maio de 1932, a gente tem oficialmente também a marcação da data em que a Constituinte de 33 e 34 vai acontecer. Aquilo estava oficialmente marcado, estruturado, tinha passado por várias instâncias, debates, discussões, cartas que vêm para lá, sabe, alterações no texto. Então, houve assim, desde poucos meses ali depois da Revolução de 30, houve uma preocupação na reconstitucionalização do país. E os políticos paulistas, inclusive, pressionaram por isso. Nisso eles têm certa razão. Agora, o movimento de 9 de julho não tem nenhuma relação com a Constituinte de 33 e 34, nesse sentido, porque ela já estava marcada, estruturada antes do 9 de julho. E isso está em documentos oficiais, assim, né? E é muito doido, porque a historiografia em geral fala sufocado o movimento, Getúlio Vargas marcou as eleições, né? Derrotado o movimento de 32, Getúlio marca as eleições. O movimento de 32 perdeu, mas conseguiu a marcação da data da Constituinte de 33 e 34. Né? E isso simplesmente assim, basta você pegar a ordem dos fatos, assim, qualquer manual de história do período vai acabar com essa hipótese. Agora, um outro elemento que está também no seu livro que é muito, desperta muita atenção, é muito interessante, muito curioso de observar, são os ideólogos por trás da Revolução de 32, da revolta, da contra-revolução de 32, né? Havia muita influência de pensamentos racistas, xenófobos, nos líderes e nos ideólogos desse movimento de 32, né, em São Paulo. É algo que eu acho que a gente ainda não se falou o suficiente, a gente não tem atenção suficiente para isso, né? A gente fica preocupado, às vezes, e eu acho que tem que ficar preocupado com os Borba Gatos, com os bandeirantes, né? Inclusive é o movimento de 32 que vai fazer digamos, uma releitura do papel dos bandeirantes, ressaltando a importância deles para São Paulo, etc., os grandes heróis paulistas, né? As coisas elas estão ligadas. Essa cosmogonia paulista, né? O que é ser paulista, da paulistaneidade, né? Sim. Eu sou paulista, sou filho de bandeirantes. Né? Então essa construção ela começa em 32, ela é importante, em 32 é um ponto importante, mas esses ideólogos a gente não fala o suficiente. Então, por exemplo, a gente tem o Ibrahim Nobre, que é um cara que é homenageado oficialmente em São Paulo com ruas, com escolas. Ele tem um busto em bronze, acho que até retiraram, teve uma disputa recente aí, bem recente mesmo, coisa de um mês atrás. E acho que tiraram uma estátua de bronze dele que estava no obelisco do Ibirapuera. Olha só. E o obelisco do Ibirapuera, inclusive, é uma homenagem ao movimento de 32, né? E lá estão enterrados, digamos, os heróis de 32 para essa paulistanidade. Guilherme de Almeida e tal, que são alguns desses ideólogos que estamos falando. E entre eles está Ibrahim Nobre. Certo. Por que eu falo de Ibrahim Nobre? Porque Ibrahim Nobre é um cara que dizia em cartas para seus colegas que deviam fazer em São Paulo, com os nordestinos, o mesmo que Hitler fazia com os judeus. Dizia isso em cartas. Ele é considerado o tribuno de 32. O movimento de 32 alçou ele ao cargo de orador oficial do movimento. Naquela época as coisas aconteciam muito, também pelo rádio, evidentemente, já era uma peça importante, mas muito nos chamados meetings, era o termo que se usava na época, nos encontros políticos, em que um cara que era o bom orador da turma ia lá com um microfone, ou às vezes até no gogó, às vezes até gritando ali, ele fazia um discurso político em praça pública. Agitar as massas. Ele era o agitador político do movimento de 32. E ele foi considerado o tribuno de 32, o orador do movimento de 32. Assim, né? E aí, essa é uma figura que me choca, porque é uma figura cujo pensamento é, assim, abertamente racista, quando não defensor de Hitler ali, né? E essa é uma figura que é até hoje homenageada em vias públicas, em escolas, em São Paulo. É uma figura que eu acho que a gente devia repensar o papel dele aí na formação do que é ser paulista. Os heróis paulistas insensados são poucos que se salvam aí, porque de fato, essa cosmogonia paulista é muito complexa. Francisco, vamos falar de 35, então, que talvez tenha sido o segundo movimento mais importante aí de enfrentar o governo provisório, não mais provisório agora, né, o governo do Vargas, nesse primeiro período de 30 a 45, né? 1935, Levante Comunista, pejorativamente chamado de Intentona Comunista, esse movimento liderado pelo PCB,
que tinha o Prestes aí na sua máxima expressão, né, de liderança, e que é derrotado, sufocado rapidamente, né? Foi um movimento meio... não teve a força que se pretendia ou que se prometia, né? Como prometido pela direção do PCB à época. Mas aí eu queria te fazer a sua visão, né, sobre 35 e te fazer a pergunta. Em 32, Getúlio anistia os revoltosos, né, os contra-revolucionários. Getúlio, mais bem, compõe com os contra-revolucionários nos anos seguintes. Em 35, não. Em 35, a mão é de ferro, é prisão, é tortura, é extradição da Olga Benário, né? Mesmo inconstitucional, como a gente comentava aqui também nos bastidores, inconstitucional a extradição da Olga Benário por estar grávida de uma brasileira. Depois ela vai ser tragicamente assassinada pelos nazistas na Alemanha. Então, o que explica essa postura, né, dúbia do Getúlio de anistiar os contra-revolucionários reacionários paulistas e usar mão de ferro contra os comunistas? O Getúlio, por excelência, assim, do ponto de vista político e até ideologicamente, né, a partir da ideologia dele positivista, que é uma ideologia conciliadora por excelência, ele era um conciliador. Politicamente, ele queria conciliar com todas as forças políticas e eu até acho que ele abriu, em determinado momento, por exemplo, em 1930, espaço para os comunistas participarem do governo. Certo. Mas, assim, o que mostra essa diferença de tratamento, e é uma diferença brutal, os paulistas, já em 33, 34, na Constituinte, com o nome de Frente Única Paulista, que era a organização que foi para a Guerra de 32, eles participam da Constituinte, existe uma recomposição ali logo depois do momento de 32, então alguns dos principais, a gente também já tinha mencionado isso, alguns dos principais opositores de Vargas e promotores do Levante de 32, como por exemplo Vicente Hall, eles nessa recomposição política de pós-32 e já no governo constitucional de 34, eles começam a fazer parte do governo. Então esses paulistas que se revoltaram contra Getúlio entram no governo. Aí dois exemplos grandes, o Armando Salles e o Vicente Hall. E são criticados por São Paulo, por paulistas inclusive, que dizem que eles traíram o movimento, etc. Então a conciliação com os paulistas é muito grande, é imediata, a anistia vem rápido e eles podem, inclusive com o mesmo nome de antes, participar da vida política brasileira institucional. E com os comunistas não existiu essa conciliação, a coisa foi... torturas bárbaras, enlouquecedoras, o caso da Olga, que foi uma extradição inconstitucional. E, assim, para mim tem uma coisa bastante clara porque esse tratamento é diferente, né? Pelo poder político de quem estava envolvido, né? Um era a oligarquia paulista, era um setor economicamente mais poderoso do país e que havia sido politicamente mais poderoso do país até então e que ainda tinha bastante força política e que ainda era o centro econômico, financeiro e político do país. Então ele precisava, num certo sentido, ou recompor ou, digamos, reprimir, né? Ou vai para as cabeças, né? Ou vai para as cabeças, claro. Ou degola todo mundo, né? Mas e aí também não era do trejeito, não era do feitio dele, embora tenha feito isso com os comunistas, e a explicação passa por isso também, né? Os comunistas naquele momento estavam derrotados, haviam tentado um levante, tinham acabado de ser derrotados, não tinham a força política nem econômica que tinha a oligarquia paulista, então muito provavelmente ele achava que não deveria conciliar ali com os comunistas, o que não era necessário. Agora, pouco tempo depois essa conciliação acontece, né? Claro. O Prestes ainda na cadeia passa a defender o Getúlio, passa a entender que ele é uma peça importante na luta contra o nazismo, né? Passa a defender vários e sai da cadeia fazendo comício com o Getúlio, né? Até porque a orientação da Internacional de Moscou também tinha mudado, né? Claro, Aí claro. ali já era frente ampla, porque a ameaça maior era do fascismo. Claro, né? Era uma pergunta muito feita para o Prestes, né? Porque como você conseguiu apoiar o Getúlio? E ele, assim, estoicamente dizia, não, ali não se tratava de interesses pessoais, né? Não interessava se ele tinha extraditado a minha esposa, se interessava o interesse nacional, o interesse da humanidade, que ali a luta era contra o fascismo. Né? Ao meu ver, ele mostra uma capacidade de colocar a sua leitura política, análise de contexto acima da sua vida pessoal, né? É muito difícil imaginar que o Prestes tinha algum carinho, né? Claro. alguma relação positiva com o Getúlio. Ele devia odiar o Getúlio de morte. Né? 9 anos preso, né? 9 anos preso... Torturado, né? Com a Claro. ex-companheira exilada, Claro. a filha foi presa. É evidente que a Claro. relação ali não podia ser mais amistosa. Agora, isso mostra também o tamanho da figura que passou a entender que Getúlio tinha ali uma importância naquele processo e que botou a sua interpretação política, a sua posição política acima dessa raiva pessoal que ele certamente tinha. E depois PCB legalizado, ele entra elite senador, né? Depois faz vida pública e logo depois, enfim, PCB clandestino de novo, enfim.
Aí a história seguiu. E em 50 o PCB volta a apoiar, ainda que tacitamente, o governo Getúlio, né? Sim, você tem grupos que apoiam, grupos que são contra. É uma divisão que eu acho que permanece até hoje nos movimentos comunistas, num certo sentido, assim, né? Você tem grupos que apoiam, grupos que rejeitam, Sim. você tem momentos, contextos também, né? Ali em 54, de novo, o PCB dá uma vacilada, tanto que é um dos alvos da raiva popular depois do suicídio do Getúlio, né? Então, assim, acho, num certo sentido, talvez seja mais fácil falar de alguns intelectuais, falar de figuras específicas do movimento comunista e também de momentos específicos, assim. Falando em abstrato, realmente, é uma relação de aproximação e de recusa, assim. Francisco, vamos falar sobre a relação do Getúlio com as massas trabalhadoras, né? Talvez ele tenha sido o primeiro presidente do Brasil a começar um discurso com trabalhadores do Brasil, né? Porque até então os trabalhadores, a questão social era a questão de polícia, como dizia o Washington Luiz, né? Então, como é que se dava essa relação de Getúlio com a classe trabalhadora organizada? E conta um pouco pra gente também das conquistas sociais e populares que o governo de Getúlio trouxe nesse primeiro momento, né? entre 30 e 45, e como que se dava essa relação da presidência com os movimentos e com a classe trabalhadora organizada? Então, aí eu tenho até uma opinião, um certo sentido diferente de boa parte da historiografia, especialmente da historiografia paulista, que, ao meu ver, aí até antes do Getúlio, na ideologia positivista, que era a ideologia do Getúlio, a corrente filosófica e política que o pai do Getúlio, que a família do Getúlio se integrava ali, né, e aí na sua versão brasileira, do castilismo, do Júlio de Castilhos, é uma ideologia que, desde o meados do século XIX, defendia os trabalhadores, achava que os trabalhadores tinham que, aí na expressão deles, tinham que ser incorporados à sociedade, porque estavam à margem da sociedade, mas que defendiam a emancipação do trabalhador, melhores condições de vida para o trabalhador, também para a mulher, também para vários outros elementos, né? Luta anticolonial, enfim, outro assunto. Mas o Getúlio, a ideologia por trás do Getúlio já defendia os trabalhadores e os direitos para os trabalhadores e a melhora da condição de vida dos trabalhadores muito antes do Getúlio nascer. Você pode pegar no século XVIII, francês, ali depois da Revolução Francesa, por exemplo, o Saint-Simon, que era um intelectual que o Getúlio admirava, e que sempre dizia: a sociedade tem que ser organizada de modo a melhorar a condição de vida dos mais pobres. Então essa era uma obsessão do Saint-Simon e que passa para o Augusto Comte, que é um dos seus principais alunos, que vai passar para os movimentos positivistas, né? A gente tem uma visão muito negativa do positivismo, mas do ponto de vista político, eu estou falando aí do positivismo do Saint-Simon e do Augusto Comte, que existiu no Brasil com Benjamin Constant no exército e com Júlio de Castilhos na política, e era muito progressista no Brasil. Então o Getúlio, assim, por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você tem provas de direito do jovem Getúlio em que ele já dizia que o Estado tinha que amparar os trabalhadores, o Estado tinha que intervir para amparar os trabalhadores. O Getúlio, com 20 e poucos anos na Faculdade de Direito de Porto Alegre, já dizia isso. Então eu não estou entre aqueles que acham que ele dava direitos para os trabalhadores só para ser eleito. Até porque esses direitos geralmente vieram em momentos em que ele não tinha eleição. Certo. Que isso não estava em jogo. Não dependia do voto para se manter na presidência. Voto. Por exemplo, o governo provisório de 1930. Né? A primeira coisa que o governo provisório de 1930 faz, e por isso também que eu acho que ele é revolucionário, é criar o Ministério do Trabalho. E botar ali uma série de socialistas, como Evaristo de Moraes, como Joaquim Pimenta, como Carlos Cavaco, como Agripino Nazaré, militantes socialistas e juristas socialistas, para bolar o nosso conjunto de leis trabalhistas da Segunda República, da Revolução de 30. Num socialismo muito mais ligado à escola dos socialistas que depois vão ser chamados de utópicos, certo? O Saint-Simoniano, o Fourier, o Proudhon. Então, aí esses caras não necessariamente a essas figuras, mas é um socialismo eclético, misturado, certo. ligados muitos... Depende, cada intelectual é um. Mas, por exemplo, o Evaristo de Moraes, muito ligado ao socialismo francês, muito influenciado por esse socialismo utópico aí. Mas não é exatamente o Saint-Simon também, né? São outros intelectuais, por exemplo, dirigentes da Comuna de Paris, por exemplo, Benoît Malon, são figuras socialistas, de um socialismo que eu acho que um termo bom para definir é o socialismo eclético. Certo. Não é o marxismo. Ele claro. É misturado, tem outras influências. Tem influência do marxismo também, mas tem influência de outras vertentes do socialismo, de outros intelectuais. Até porque naquela época a literatura marxista no Brasil ainda era muito parca, muito escassa, né? Tanto é que o Prestes vai ter que ler no exílio, em espanhol, enfim, a Biblioteca Castro Gildo leva para ele, porque no Brasil mesmo circulava muito pouco do marxismo. Muito pouco, circulava muito pouco. Agora, Francisco, falando sobre direitos trabalhistas e CLT, no seu livro você até aborda um pouco isso, dessa relação, dessa acusação que se faz da CLT ser uma cópia da Carta do Lavoro, da relação do Getúlio com o fascismo. Quanto que tem de ligação entre uma experiência e outra? Getúlio era fascista, o Estado Novo era fascista, a Constituição Polaca. O que tem de referência e conexão entre esses dois momentos históricos? Então, assim, historicamente falando, cronologicamente falando,
naquela campanha eleitoral para a presidência de 30, o Getúlio dá uma entrevista em 29 para um jornal argentino. E aí nesse jornal ele elogia a organização de classes do fascismo. Ele faz um elogio à organização de classes do fascismo, a um aspecto específico do fascismo, né? E aí o Otávio Brandão, um dos principais dirigentes comunistas, que naquele momento era vereador, intendente, vereador no Rio de Janeiro, ele faz um discurso denunciando o Getúlio, dizendo que ele estava ali elogiando o fascismo. E essa denúncia está absolutamente correta, porque o Getúlio de fato tinha feito esse elogio, né? Ainda que é um aspecto específico do fascismo, e ainda que é o fascismo antes dele ser conhecido por sua repressão, por sua ligação com o nazismo, etc. Mas isso é um fato, em 29 o Getúlio faz esse elogio. Depois disso, a gente tem várias organizações, aí, por exemplo, organizações anarquistas, em especial no Brasil, que passam a acusar a legislação sindical, que foi redigida em 31, de ter sido inspirada no fascismo, né? Aí eu já acho que não tem nada a ver. Quem redigiu essa legislação foram militantes socialistas. Joaquim Pimenta e Evaristo de Moraes, até tinha acabado de mencionar. Importantíssimos, militantes socialistas reconhecidos no país, com longa trajetória de militância, de luta de greve, de prisão, etc. Então essa lei sindical foi escrita por eles e só por eles. E os anarquistas passaram a acusar de inspiração do fascismo, porque na Carta do Lavoro também tinha a unicidade sindical e o reconhecimento do sindicato pelo Estado. Então você tinha essas coincidências na lei sindical e na Carta do Lavoro. Agora, essas coincidências apareciam, por exemplo, também no Lenin. O Lenin também defendia a unicidade sindical. Sim. Então, eu acho que ali é um erro dos anarquistas. Que eram correntes comuns à época, né? Pensamentos do seu tempo, né? Eram ideias comuns, né? Então, por exemplo, você tem na Carta do Lavoro aparece a defesa de que trabalhadores que trabalham à noite merecem um adicional noturno. Por causa disso, pagar adicional noturno é fascista, entende? Certo. Não é uma melhora, é um direito extra para um trabalhador que tem uma situação antissocial no seu trabalho, que é trabalhar no período noturno, né? Enquanto as pessoas estão dormindo, né? Então, assim, e aí essa ideia, essa acusação de inspiração fascista, ela é apropriada pela direita por um professor da USP, da Faculdade de Direito da USP, chamado Valdemar Ferreira, que começa uma polêmica nos anos 30 em relação à justiça do trabalho. E aí essa argumentação ela passa para a direita, assim, num certo sentido. Agora, ela é muito forte porque é isso, assim, ela vem da esquerda e vem da direita, num certo sentido. E aí a gente tem mais um elemento que é factual, que é verdadeiro, que é, na nossa Constituição Federal de 1937, escrita por Francisco Campos, que era abertamente um admirador do fascismo, a gente tem um trecho copiado da Carta do Lavoro. Sim. Isso também é um fato, né? E é sobre essa Constituição, durante o Estado Novo, e eu acho que o Estado Novo não era fascista, embora tivesse alguma inspiração fascista, e a gente tem vários elementos para discutir isso, para dizer que não era fascista. Por exemplo, o Estado Novo nunca foi uma ditadura de um partido. Por exemplo, o Estado Novo nunca suprimiu outras vertentes políticas, no sentido de que você tinha, por exemplo, intelectuais comunistas durante o Estado Novo escrevendo nas revistas oficiais do governo, né? Então você tinha não era homogêneo a ideologia, a filiação política não era homogênea no Estado Novo, né? Autoritário sim, autoritário sim, fascista não. Ainda que tivesse essas conexões ideológicas e o movimento integralista campeava, né? Claro, mas também foi destruído durante o Estado Novo, né? Exatamente. E aí você tem a CLT, que foi promulgada dentro do Estado Novo, mas a CLT ela é um conjunto de leis trabalhistas, nada mais do que isso. Você pega todas as leis trabalhistas que existiam no Brasil até aquele período e bota no mesmo lugar. É só isso, a CLT é só isso. E você cria mais algumas, tem algumas que são criadas no momento da promulgação da CLT, tem algumas leis trabalhistas novas também que entram ali. Mas a gente tem na CLT, por exemplo, leis de 1891, da Primeira República, né? Então, leis que são anteriores à existência do fascismo. Até porque a classe operária, a classe trabalhadora vinha lutando há bastante tempo, né? Vinha lutando e vinha sofrendo e tinha esses quadros, esses militantes, essas organizações, né? Então são vários grupos que pediam, já na nossa própria Constituição de 1891, da Primeira República, que a gente vinha comentando, teve propostas de direitos trabalhistas que foram negadas, você teve grupos de operários e de militantes socialistas, tanto eleitos, deputados que defenderam direitos trabalhistas, tinha grupos que faziam comitivas e passeatas em defesa dos direitos para os trabalhadores, né? Também pela emancipação da mulher, também pelo voto feminino. Francisco, vamos dar um salto na história agora. Eu queria te perguntar, em breves pontos, se você tivesse que elencar as diferenças do Getúlio de 30 e o Getúlio de 50, depois, quando ele volta nos braços do povo, em 4, 5 tópicos, o que você colocaria? Cara, assim, eu também acho que boa parte da historiografia separa o Getúlio em vários Getúlios, separa pelos governos, e alguns até têm dificuldade até o Celso Furtado fala isso, tem uma certa dificuldade em encontrar uma unidade no Vargas, assim. Eu acho que essa unidade é dada pelo positivismo. Então eu estou entre aqueles que entendem o Getúlio de maneira mais uniforme do que a maioria dos historiadores. Agora, dito isso, é evidente que tem diferenças entre 50 e 30, né? A começar
pelo Estado. Em 50 a gente tinha um Estado, que havia sido, inclusive, ao meu ver, criado em 1930, distribuído em 1930. Então você tem a capacidade de avançar em vários aspectos ali que seriam impossíveis de avançar em 30. Por exemplo, na questão do subsolo, da exploração do subsolo e das nossas matrizes energéticas, né? Então a Petrobras, a Eletrobras e algo que a gente esquece, os minerais nucleares, o urânio e a produção de energia nuclear no Brasil. Então esses eram pontos muito importantes para o Getúlio em seu último governo, né? A gente tem, por exemplo, já aí, nesse último governo Vargas, o aumento do salário mínimo de 100%. Isso não poderia ter sido feito em 30 porque não tinha salário mínimo. Ministro João Goulart, né? Ministro João Goulart. Perdeu o cargo por causa disso. Sim, Perdeu o cargo por causa disso. Pediram a cabeça dele, né? Pediram a cabeça dele. Os militares pediram a cabeça. Diziam, onde que isso vai chegar? Daqui a pouco um operário está ganhando mais que um coronel. Né? Nessas palavras. Não à toa que depois, quando ele precisa assumir a presidência em 61, também fazem de tudo para ele não assumir. Né? Claro, claro. E aí é também essa relação, né? Essa ideia, eu acho que isso é uma coisa importante, essa relação do Jango e do Getúlio, porque o Jango e o Getúlio, Brizola também, mas o Jango e o Getúlio eram umbilicalmente ligados. Assim, né? Eles nasceram na mesma cidade. Né? O que levava os opositores do Getúlio e do Jango a dizerem que o Jango era filho bastardo do Getúlio. Né? Olha só. E aí fica uma contradição muito forte de se imaginar. Se o Getúlio era fascista na cabeça de alguns intelectuais, de muitos intelectuais, não poucos, ou enfim, conservador, extremamente conservador, que é uma hipótese de muitos, né? Como é que você explica o Jango? Né? O Jango era fascista? O Jango era conservador? Né? O golpe de 64 foi um golpe que progressista e revolucionário, liberal, porque foi contra o Getúlio. Né? Então, assim, tem essas contradições aí. Né? Francisco, para a gente finalizar aqui, se encaminhar para os finalmente, tem uma passagem que me encafifa muito. Assim, o Fernando Henrique Cardoso, quando vai assumir, isso eu vi numa entrevista sua, inclusive, que eu estava assistindo para me preparar aqui para o nosso papo, diz o seguinte, finalmente a gente vai enterrar a Era Vargas. E a gente sabe o que seguiu no governo FHC, né? Privatizações, quando o Brasil de fato abraça o neoliberalismo, né? E entra de cabeça no consenso de Washington, enfim. Como é que está o legado Vargas atualmente no Brasil? Quais são as forças que tentam enterrar a Era Vargas? A FHC conseguiu? Avançou? Não avançou? Como é que está essa disputa pelo legado da Era Vargas, né? Eu acho que muitos tentaram, assim, o Fernando Henrique é isso, é o discurso de despedida do Senado dele em 94, ele era senador, foi eleito presidente, fez um discurso no Senado, dando os rumos do governo, inclusive avançando em vários pontos que ele não tinha avançado na campanha eleitoral, esse é um deles. E ele faz um discurso bastante radical, dizendo que ia enterrar a Era Vargas, que ia acabar com isso, acabar com essa ideia de Estado forte, de Estado grande, de Estado, enfim... com indústrias nacionais, etc. Né? E ele faz um ataque feroz a esse legado, né? Por exemplo, com a privatização a preço de bala, com o roubo da Vale do Rio Doce, aquilo foi um roubo para o Brasil, né? E com vários outros pontos. Mas é interessante porque são vários os presidentes em sequência que tentam enterrar esse legado. Eu acho que esse legado foi destruído, em boa parte, ele não terminou, ainda temos... Por exemplo, a centralização política ainda permanece, a União ainda permanece, ainda somos o Brasil e não um amontoado de estados. Mas a CLT foi praticamente destruída, vem sendo destruída, continua sendo destruída agora, inclusive com o apoio do STF, do nosso ex-ministro Barroso, e com outros, por exemplo, o Alexandre de Moraes também, nesse papel da pejotização, muito complicado, uma posição muito complicada. O que eles estão fazendo é liberar qualquer tipo de relação entre empregador e trabalhador, e isso evidentemente vai ser um recuo muito grande para a vida do trabalhador. Né? Qualquer relação dessa PJ hoje em dia está sendo aceita pelo STF, inclusive estão brigando com o STJ, quando o STJ defende os trabalhadores. E em vários aspectos, por exemplo, você pode pensar o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, quando ele entra na presidência, a primeira coisa que ele faz é o oposto do que o Getúlio fez em 1930. Extinguir o Ministério do Trabalho. Fechou o Ministério do Trabalho, sim. Então sim. são vários aspectos desse legado Vargas que é até difícil de calcular. Né? Mas a gente tem, por exemplo, o Sistema S. Né? O Sistema S permanece, algo que funciona até que relativamente bem, especialmente nas capitais, né? Aqui em São Paulo funciona bastante bem, né? A Petrobras ainda não foi, apesar de já ter sido dizimada, engolida, já foi engolida, Exato. já não é mais a mesma Petrobras, mas ainda existe, você tem alguma coisa do legado dele, mas ele foi lapidado, engolido pelas saúvas, pelos abutres ali, partilharam e venderam a preço de banana, que é isso que mais irrita, né? A privatização mal feita, essas privatizações que realmente no fundo são doações para as grandes corporações. Né? E fica aí como um órfão, né? Porque a direita ataca, a esquerda também tampouco o reivindica, né?
Eu acho que isso é um problema pro Getúlio e para várias figuras desse período, assim, né? Que é uma figura que é isso, que não foi nem completamente identificada com a direita, nem completamente identificada com a esquerda, então que fica, num certo sentido, sem um grupo político que reivindique aí, né? Eu acho que, no caso do Vargas, tem essa visão de nacionalismo e de antiliberalismo que ainda... E é curioso, porque ao mesmo tempo que nenhum grupo reivindica, você tem figuras dos dois grupos que reivindicam, né? Por causa dessas linhas aí de... Se não é de ninguém, é de todo mundo, né? Você vai ter figuras hoje em dia mesmo, do centro-direita ou até da extrema-direita na linha política brasileira que vão reivindicar o Getúlio, e você tem figuras do centro-esquerda e da extrema-esquerda que vão reivindicar o Getúlio. Assim. Muito por isso, porque era antiliberal e porque defende o Brasil. Francisco, ainda tinha muito papo pra gente trocar ainda aqui na nossa entrevista, mas o nosso tempo está chegando ao final. Eu quero te agradecer muito pela sua presença, sua participação aqui no BDF Entrevista. E 9 de julho eu te chamo de novo para a gente falar mais sobre a Contra-Revolução Paulista. Combinado, fechado. Eu que agradeço a oportunidade e estou disposto aí. Sempre que me procurarem eu vou aceitar. Joia. E obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do BDF Entrevista. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 19 horas, no Brasil de Fato e na Rede TVT. Até a próxima.